Olá pessoal, hoje estamos aqui com o Fernando Ladeira para mais uma conversa sobre People Analytics. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que vem sendo explorado bastante aí na atualidade pelas áreas de gestão de pessoas, entendendo como a aplicação de dados para a gestão de pessoas nas organizações tem gerado grandes ganhos aí, muito valor para as áreas de negócio. E aí, Ladeira, queria começar te perguntando aqui qual que é a importância que você tem enxergado aí da utilização de dados mesmo na gestão de pessoas, por que você acha que isso é importante, qual que é o impacto e resultado que isso tem gerado para as organizações. Legal, Renan. Obrigado. Prazer estar aqui com você, batendo mais um papo sobre esse tema que a gente é super apaixonado, né? Cara, assim, a gente rodou uma pesquisa o ano passado, né, e constatou o seguinte, a maior importância, né, assim, o maior benefício que o uso de dados em gestão de pessoas traz é com relação à assertividade. Né? Assim, você sai um pouco do subjetivo, que o lado humano continua sendo importante, mas você traz mais materialidade e mais assertividade na tomada de decisão. Então esse é o principal fator decisivo, que passa por justiça, por ser mais justo, por ser mais correto nas avaliações, nas decisões de pessoas, predição de problemas que podem acontecer e o que eu mais gosto, né, talvez o mais interessante e surpreendente, que é a humanização, né, nas tomadas de decisão. Por quê? Porque tem uma mítica, né, de que os dados coisificam as pessoas, mas na verdade quanto mais dado, quanto mais informação e insight você tem, mais próximo você está dos problemas daquela pessoa e das dores reais de cada uma daquelas pessoas. Excelente, Ladeira. E mesmo entendendo essa importância, a gente vê que isso está na pauta estratégica como prioridade de grande parte das organizações, da alta liderança. Por que hoje ainda é um desafio, né, para as empresas? A gente vê que a maior parte das áreas ali de gestão de pessoas ainda tem dificuldade em entregar análises mais avançadas ali, utilizando de dados, utilizando da metodologia do People Analytics, né? Aonde que moram esses desafios, essas lacunas hoje, na tua visão, dentro dos negócios? Bacana. Essa pesquisa também trouxe esse insight pra gente, sabe, Renan? E basicamente são três desafios que existem. Um desafio cultural, né? Então as áreas de RH e as próprias empresas ainda não têm essa cultura do uso de dados para tomada de decisão de pessoas. Então existe um trabalho de educar os RHs e de aprendizado nessa linha. A questão da qualidade dos dados ainda é uma dor enorme, né, porque os RHs, a gente também tem esse dado aí, em média usam 7 ferramentas, né, 7 tecnologias para poder gerenciar pessoas, em média. Né, e imagina todos esses dados que às vezes não estão estruturados, como é que faz para isso conversar com uma qualidade de informação muito ruim. Então esse é um segundo aspecto muito importante. E o terceiro é a questão de profissionais e infraestrutura de tecnologia. Então, profissionais de tecnologia sendo disputado pelas áreas de tecnologia, por outros mercados. Imagina o RH, né, ter esse tipo de conhecimento, ter pessoas de tecnologia focadas nessa temática de pessoas. Então, é uma briga que às vezes é uma briga difícil e ingrata, né? E é por aí. E, cara, agora eu quero te devolver e te fazer uma pergunta, né? Como a Miner, né, tem tratado esses desafios, tem endereçado esses desafios aí, que a gente colocou agora nessa pergunta que você me fez? Legal, Ladeira. A gente tem dado essa resposta para o mercado através da Dados, né? A nossa plataforma de People Analytics as a Service, que a gente tem desenvolvido, inclusive em conjunto aí com a Falcone. O objetivo é resolver esses gaps mesmo que você citou, né? Então, se a gente está falando de descentralização dos dados, inúmeras fontes de dados que não conversam entre si, a Dados responde a isso, fazendo justamente com que os dados passem a conversar entre si, centralizando as informações no único ambiente e aplicando ali modelagens estatísticas, métodos de inteligência artificial, para a gente conseguir gerar cada vez mais insights e análises avançadas para o gestor de pessoas. Ainda que ele não seja um especialista em dados, em estatística, a gente consegue traduzir os dados em informação relevante para a tomada de decisão do negócio por meio de visualizações amigáveis e de modelos preditivos também, né? Alinhados aí a turnover, absenteísmo e tudo mais. Então a nossa resposta que a gente tem dado é por meio de tecnologia e metodologia alinhadas, por meio da Dados, essa plataforma completa aí de People Analytics as a Service. Ou seja, das 3 dores que a gente trouxe, né, cultura, organização dos dados e profissionais de tecnologia, a plataforma está endereçando 2 desses pontos, né, que é organizar esses dados que estão ali meio caóticos dos RHs e trazer o serviço dos profissionais de tecnologia que o RH nem precisa ter, porque ele está contratando a plataforma e ao contratar a plataforma, toda a estrutura, todos os profissionais de dados estão ali, né, dentro do serviço.
Mas, cara, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Isso é só para empresas grandes ou todo mundo pode ter uma ferramenta dessa? Agora todo mundo pode ter. A gente, inclusive, está lançando, né, nesses últimos dias aí uma nova versão dessa plataforma de People Analytics, a Dados Standard, que a gente está batizando ela assim, que a gente consegue justamente tornar mais acessível para esse público menor, que normalmente está iniciando nessa trajetória de utilizar dados em gestão de pessoas, não tem tantos sistemas assim, não tem uma necessidade de predição, de aplicação de inteligência artificial nesse momento, mas quer fazer o básico bem feito, sabe? Quer ter análise de forma rápida e com baixo esforço, monitorando os indicadores de gente ali de forma transversal ao longo de todo o ciclo da jornada, falando de headcount, turnover, absenteísmo, remuneração, diversidade, recrutamento e seleção. Todas essas visões já validadas pela Dados de uma forma mais completa, agora estão empacotadas aqui numa versão de entrada para ajudar essas empresas menores a utilizarem condições financeiras de investimento mais acessíveis também, e agora com a Dados Standard a gente possibilitou isso para o mercado. Então agora sim, Ladeira, a gente consegue justamente trazer mais pessoas aí para esse jogo, trazer mais empresas aí para a utilização de dados na sua gestão de pessoas, gerando todos esses benefícios que você citou aqui no começo do papo. Que maravilha, maravilha. E essa é uma demanda real, né? Assim, eu já tive do outro lado da mesa, né? Já tive como profissional de RH e de fato quando você senta na cadeira e você vê todos os sistemas assim, não consegue integrar ou enxergar os seus principais indicadores, bate um pânico ali, né, de que botões apertar, do que fazer. Então, parabéns pela iniciativa, a gente está muito animado com as possibilidades dela, Renan, e é isso, obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço, obrigado, Ladeira.